Bom, galerinha, vamos aqui para a parte 2 da nossa aula. Mais uma vez estou aqui, sou o professor Rony de História. E na aula passada a gente começou uma discussão sobre a história e a historiografia, né? A diferença da história, que é aquilo que a gente conhece, que é o conteúdo que a gente descobre em sala de aula, que nos é apresentado em sala de aula, que é o evento narrado, e a historiografia, que é a prática de construir a história, é a prática de escrever a história ou de investigá-la para descobrir novos fatos. Bom, até a aula passada nós fomos até a lâmina 3, onde nós vimos sobre a periodização histórica, e eu falei para vocês sobre a importância de se ter em mente que entre essas periodizações existem rupturas e permanências e que essas transformações da sociedade se dão de maneira gradual. Bom, nessa aula, dando continuidade ainda na lâmina 3, eu vou estar falando para vocês sobre a questão das formas de ruptura, né? A gente vai ter 3 tipos de rupturas que são muito interessantes e presentes na historiografia. A primeira é a revolução, a segunda é uma reforma e a terceira é um golpe. Uma revolução é quando você tem uma mobilização de um grupo da sociedade que decide tomar o poder, né? Ele questiona o status quo daquela sociedade, ele questiona a forma que aquela sociedade está organizada e hierarquizada, e ele, de repente, tira as bases disso e transforma tudo. Então, quando nós falamos de um processo revolucionário, quando nós falamos que algo revolucionou algo, é que está trazendo algo completamente novo, está mudando, está abandonando o antigo e trazendo algo novo, né? Uma nova forma de se concretizar aquilo. Uma reforma, ela já é diferente da revolução. Você vai ter uma mudança mais gradual. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do capitalismo aqui. Se a gente tem uma revolução comunista, a gente vai ter o fim da burguesia, a gente vai ter o fim total do capitalismo. E aí a gente não vai ter mais a existência da figura da burguesia. Se nós temos um processo reformista, né, se a gente tem os grupos populares fazendo um processo reformista, a gente não vai tirar o presidente e os governadores do Planalto. A gente vai conversar com eles e a partir dos instrumentos legais, a partir das próprias regras da nossa sociedade, nós vamos fazendo reformas para conseguir ir mudando aos pouquinhos as coisas, né? A gente poderia fazer uma analogia disso, por exemplo, os partidos de esquerda, como o PSOL, querem mudar a desigualdade social, mas não através do processo revolucionário, mas sim através do processo legal, através de leis e programas do governo e de mecanismos que a nossa própria sociedade oferece. E a gente tem os golpes, né, que é quando um grupo da própria elite, do próprio governo, dá um golpe para inaugurar um novo período, um novo momento, uma nova forma de se organizar a sociedade, uma nova forma de gerir a política. O Brasil está cheio de golpes que vão inaugurar sempre novos períodos. Nós vemos o golpe da República, quando a gente teve o fim da monarquia, nos tornamos uma república. Nós tivemos o golpe de Vargas em 1930, onde ele inaugurou o período do Estado Novo. E nós tivemos o golpe, né, da ditadura civil-militar, que pôs fim às repúblicas populistas e deu início ao nosso extenso período da ditadura civil-militar brasileira. Então, aqui na nossa história brasileira, nós temos vários exemplos de golpes, né, para a gente estar refletindo. Bom, galera, vamos agora para a nossa lâmina 4. E aqui nós vamos ver mais alguns conceitos importantíssimos para refletir sobre a historiografia, que são muito pertinentes nos vestibulares atuais. Bom, primeiro a diferença entre história e memória. História, como eu disse para vocês, é a narrativa, né? É o conhecimento, é a ciência escrita por historiadores que corresponde a uma investigação séria, que tem que ter um compromisso com a veracidade e com a metodologia científica e que geralmente é feita por pessoas que são treinadas para isso, né? Que são formadas para isso. Essa é a história. A memória já é uma percepção coletiva, é um sentimento e um saber coletivo a respeito de um determinado acontecimento na história. Então, por exemplo, a história é aquilo que eu, professor de história, vou chegar e vou narrar para vocês. 1945 aconteceu tal coisa, Hitler foi lá e fez tum, 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 tum. Memória é aquilo que todos nós temos a respeito do Holocausto. Ninguém precisa ser historiador, mas todo mundo sabe o que foi o Holocausto, o que foi o extermínio da população judia, o que foi o nazismo, e toda vez que nós nos deparamos com relação a esse assunto, nós acionamos sentimentos.
Então, a memória está atrelada ao sentimento coletivo, né? É literalmente essa palavra de memória, é quando a gente tem a memória afetiva, né? Que nós sentimos um cheiro de uma comida e a gente fica feliz, ou a gente fica traumatizado porque é uma comida muito ruim. Então, a história e a memória despertam esses mesmos sentimentos, esse mesmo tipo de relação, né, com os acontecimentos. E aí, a gente vai ter tipos de memórias diferenciados. Nós vamos ter visões românticas, o que é muito comum no Brasil, por exemplo. A nossa visão romântica a respeito dos nossos heróis nacionais, né? Dom Pedro, a gente vai ter uma visão muito romântica de tirou a espada, gritou independência ou morte. Nós temos visões românticas em São Paulo, por exemplo, a respeito dos bandeirantes, né? Os grandes fundadores da cidade, os grandes desbravadores do Brasil que entraram nas matas, nos sertões brasileiros e descobriram ouro, trouxeram desenvolvimento para a cidade de São Paulo. Isso é uma visão romântica, né? Que vai edificar um herói, que vai construir um herói. Nós vamos ter visões de memória revisionistas. O revisionismo ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Um revisionismo ele pode, por exemplo, vir a questionar uma historiografia que privilegie somente as pessoas brancas e de elite. Mas o revisionismo também pode ocorrer por parte de não historiadores que não concordam que a ditadura militar foi sangrenta e que teve tortura. Então, com base unicamente na sua memória, eles vão dizer que a ditadura militar não foi aquilo que os historiadores estão contando. E aí, qual é o problema disso? A memória, ela pode ser unilateral. Quando nós lidamos com a história, nós lidamos com o diálogo e a relação de diversas perspectivas. Um historiador, ele não recorre a só uma fonte, mas ele recorre para reconstruir um evento à perspectiva, à visão e à expressão da pessoa da elite, do banqueiro, do comerciante, do lavador, do faxineiro, do negro, do branco, do índio. E a partir de todas essas perspectivas, de todas essas visões diferenciadas, nós alcançamos o que seria o mais próximo de um consenso ou de uma percepção múltipla de um evento historiográfico. Quando nós estamos falando, né, de um advento, de um questionamento que parte da memória, a pessoa vai ter só a visão dela. Então ela vai dizer, eu não sofri durante a ditadura, a minha mãe não sofreu durante a ditadura, então a ditadura foi boa, porque ela vai estar que nem um cavalinho aqui, ó, onde é que ela só olha para frente. Ela não abre espaço para ver o que o vizinho, o que a pessoa do lado passou na ditadura para colocar em diálogo, para colocar em peso na sua percepção a respeito daquele tempo. E aí, a gente, através de um revisionismo mais positivo, nós vamos ter a questão da reparação historiográfica. A reparação historiográfica é quando você tem uma história, né, ou uma memória que está consolidada, que conta uma perspectiva que não é uma perspectiva próxima da veracidade, e você vai ter grupos que sofrem diante daquela memória e que elas vão reivindicar uma reparação, elas vão reivindicar uma inclusão da sua perspectiva nessa memória, nessa recuperação e nessa visão do evento coletivo. Querem um exemplo disso? A gente tem, por exemplo, o movimento do Black Lives Matter, que foi muito importante e que pode vir a cair nos vestibulares próximos. Por quê? O que o Black Lives Matter fez? O que essa onda de movimentos, né, encabeçadas principalmente pelos movimentos sociais negros, ecoaram pelo mundo? Eles destruíram, fugiu o nome, vai voltar, monumentos que homenageavam, né, que viam de forma heróica pessoas escravistas, pessoas que estiveram envolvidas no evento da escravidão, que estiveram envolvidas em episódios históricos que promoveram, né, ações que fizeram o povo negro sofrer, que fizeram o povo indígena sofrer, que fizeram povos mais pobres sofrerem, e decidiram ir contra esses monumentos e essas questões de memória que transformavam essas pessoas em figuras heróicas. Então você teve um movimento de derrubada dessas estátuas, um movimento de derrubada desses monumentos e a tentativa de substituição desses monumentos por figuras populares, né? Por figuras que lutaram em prol do povo, por figuras que lutaram a favor de pautas que beneficiavam os povos, né? Então aí você tem uma reparação histórica, um sentido de, vamos pensar no Brasil novamente, a gente tem a figura dos bandeirantes, vamos tirar a figura dos bandeirantes dali. Os bandeirantes
eram escravistas, perseguiam índios, capturavam índios, né, capturavam mulheres indígenas, matavam índios homens, matavam escravizados que fugissem dos seus fazendeiros. Então a gente tira ali aquela figura heróica dos bandeirantes e a gente repara essa história. A gente traz à tona figuras como Zumbi dos Palmares e outras figuras ligadas, né, ao heroísmo e às classes mais populares. Bom, a gente tem aqui em cima na outra imagem também o caso do Museu do Holocausto, que é um tipo de memória, né, onde os alemães, para não se esquecerem das suas dores, não se esquecerem do momento histórico que foi o Holocausto, que foi o nazismo, eles criam um museu que vai acessar, né, essa afetividade, que vai acessar esses sentimentos relativos a esse acontecimento histórico em si. Vamos agora para a lâmina 5, onde a gente tem mais alguns conceitos interessantes que sempre caem no Enem, que é a diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Isso sempre cai no Enem, caiu na prova que eu fiz para entrar para a faculdade, então fiquem espertos nesse bizu. O patrimônio material é aquele patrimônio que a gente pode pegar. Antes de mais nada, o que é um patrimônio, né? É aquilo que faz referência a um momento histórico, a uma identidade de um determinado povo. Então, o que é um patrimônio, por exemplo, vai ser algo que é muito característico do brasileiro, vai ser muito característico de um momento histórico específico. Então, uma igreja como essa catedral, por exemplo, que está selecionada ali em cima, ela é um patrimônio porque ela é uma das últimas construções que resguarda a imagem, né, da arquitetura, dos modos de vida, da beleza, das formas da cidade que tinha naquele período específico. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de patrimônio imensa, no sentido de patrimônio material, porque a gente tem obras que são construídas uma por cima das outras. Então, a gente não consegue, hoje em dia, ter um acesso a como eram as construções do Rio de Janeiro anteriores ao século XIX, porque com as reformas de Pereira Passos e as reformas de vários outros governantes recentes, né, como o próprio Eduardo Paes e o Sérgio Cabral, decidiram não conservar ou restaurar as obras que já tinham, mas sim colocar abaixo e construir algo novo. Então, há essa necessidade de você ter um patrimônio material para você ter resguardado uma imagem, um símbolo, uma memória daquele momento histórico, daquela prática histórica, daquela vivência que faz referência a um período do passado. Bom, e aí a gente tem, né, galera, também outras formas de patrimônio material, que são objetos, né? É uma cuia, é um prato muito antigo, é um tambor lá do século XIX, é um fóssil, né? Um fóssil de dinossauro, que é uma coisa material que a gente pega. Já o imaterial é algo que também refere à memória, a práticas, mas que não é algo que a gente pega, que não é algo que a gente toca, que a gente resguarda, né? É algo que está ali na prática, está ali na vivência, que está sendo reproduzido diariamente. Alguns exemplos de patrimônios materiais no Brasil são, por exemplo, a capoeira, né? A capoeira é um patrimônio porque foi inventada no Brasil dentro do contexto da escravidão e sobrevive até hoje com as suas transformações. Então é algo que diz respeito a um grupo, a uma prática, a um momento histórico único na nossa sociedade. A gente tem um carnaval que diz respeito não à totalidade da nossa sociedade, mas que não deixa de ser uma forma de identidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele se identifica com a prática, com o evento do carnaval. Nós, gostando ou não do carnaval, temos ele como referência no nosso cotidiano, seja para reclamar ou para curtir o carnaval. E a gente tem vários outros exemplos como práticas, por exemplo, um jeito específico de fazer uma cama, um jeito específico de construir algo, o acarajé, por exemplo. A prática da culinária baiana, ela é um patrimônio imaterial, porque só as baianas fazem o acarajé daquele jeito e que desenvolveram isso dentro de um contexto historiográfico diferenciado e único, né? Então a gente tem ali pessoas que na escravidão e na pós-escravidão desenvolveram uma prática culinária, um tipo de culinária com ingredientes, metodologias e técnicas únicas que unem conhecimentos e sabedorias da África, conhecimentos e ingredientes da África, da Europa, do Brasil, dos povos indígenas e que culmina numa identidade unicamente brasileira, que é a prática de se fazer o acarajé, o bobó de camarão e vários outros tipos de pratos. Bom, avançamos até aqui.
Vejo vocês na próxima aula, onde eu vou falar sobre escolas historiográficas, né? E as maneiras de se contar a história. E galera, até lá, grande abraço, espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, podem falar comigo.